Hoje, no Papo de Professor, vamos continuar a falar com a professora Maria Cláudia sobre educação inclusiva, agora na perspectiva da professora e pesquisadora Rosita Edler Carvalho, exigida na bibliografia da Prova Mérito. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom. Professora, como a autora entende a educação inclusiva? Bom, ela vê a educação inclusiva como princípio, ou seja, um valor, e também como um processo contínuo e permanente. E por essa razão, ela afirma que a educação inclusiva não deve ser concebida como um preceito administrativo que leve a estabelecer datas a partir das quais as escolas passam a ter o estado de inclusivas. E existem outras concepções de educação inclusiva? Existem sim, principalmente no espaço escolar, em razão da polissemia da aplicação do termo, ou seja, da multiplicidade de sentidos da palavra inclusão, que pode significar, por exemplo, os espaços onde ocorre a inclusão física, a social, a própria inclusão na escola, mas diz respeito também aos sujeitos aos quais se refere, por exemplo, às minorias étnicas, religiosas, aos grupos sociais em desvantagens, que podem ser tanto pessoas que frequentam ou não a escola, que estejam ou não em situação de deficiência. E na visão da autora, quais são os desafios da inclusão? Para falar do assunto, ela se apoia nos autores Mel Eiskov e Eric Pleasance, que apontam dois grandes desafios a serem enfrentados pela inclusão. Primeiro, a invocação moral, ou moralismo abstrato, ou universalismo abstrato, que estão presentes nos apelos sentimentais em favor da inclusão de todos nas turmas do ensino comum, pelos benefícios que isso traz, principalmente para os ditos normais. Pela invocação moral, aparece como manifestações de amor ao próximo ou missão dos professores. Portanto, ela não considera as condições concretas em que os professores trabalham e as influências exercidas na educação pelos modelos econômicos que regem as políticas públicas. O segundo desafio são as barreiras humanas, materiais, financeiras, político-pedagógicas e organizacionais existentes. E a invocação moral traz outros problemas? Traz, porque muitos professores negam-se a receber em suas turmas comuns determinados aprendizes, percebidos como muito diferentes, e para os quais se sentem despreparados. Outros os aceitam reunindo-os num grupo à parte, produzindo exclusão na inclusão, ou seja, os aprendizes em situação de deficiência que aparecem fisicamente presentes nas turmas do ensino comum, mas que não participam das mesmas atividades propostas aos demais colegas e que, em muitos casos, nem recebem o apoio especializado. E qual outro aspecto do apelo sentimental? É a ideia de respeito à diferença, que estimula a ética calcada nos direitos humanos, inclusive o de ser diferente. Entretanto, na medida em que o foco está no sujeito diferente, ela não enfatiza as normas e as práticas educativas que criam ou reforçam as diferenças. O respeito à diferença pode ser considerado um desdobramento do moralismo abstrato, porque a expressão traz um ranço conservador e determinista, na medida em que pode influenciar a formação de um imaginário coletivo no qual as pessoas com diversidade biológica acentuada estão e serão como são, sem que lhes seja possível evoluir, restando-nos, portanto, respeitá-las, tolerando-as. Então, para Rosita, a tolerância não é uma virtude? Nesse caso, não, porque ela afirma, que em determinadas situações a tolerância pode equivaler à acomodação ao status quo, porque o oposto, a intolerância, tem raízes coletivas ou institucionais, geradas, por exemplo, pela insegurança,
e não se resolve insegurança com tolerância, e sim com a organização de sociedades verdadeiramente democráticas. Esse discurso aí dá para a gente aplicar atualmente na eleição. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque essa expressão consta de leis e documentos nacionais e internacionais que apontam diretrizes para a educação inclusiva, sendo seu princípio geral o da igualdade de direitos a oportunidades. Por exemplo, o direito igual de cada um ingressar na escola, aprender e participar. E aí ela faz um questionamento: será que igualdade de oportunidades é sinônimo de oportunidades iguais para todos? A autora deixa essa pergunta como uma provocação. O que você acha? Educação inclusiva diz respeito aos chamados deficientes? De modo geral, a proposta de educação inclusiva está, para Rosita Edler, equivocadamente relacionada às pessoas em situação de deficiência. Atenção, ela fala em pessoas em situação de deficiência, porque usa a classificação dos níveis de deficiência do professor Pleasance, que ressalta o funcionamento global das pessoas, relacionando-o com os fatores contextuais que a cercam. Essa posição é contrária à tradicional classificação da Organização Mundial da Saúde, que fala de deficiência, isto é, desvantagem social. Ou seja, na prova, no caso da professora Rosita, a alternativa correta precisa aparecer a expressão pessoas em situação de deficiência, e não deficientes ou pessoas com necessidades especiais. E quem são para ela os sujeitos da inclusão? Bom, para ela, os sujeitos da inclusão devem ser identificados dentre aqueles que não têm acesso aos bens e serviços histórica e socialmente disponíveis. São os alunos com dificuldades de aprendizagem decorrentes de condições sociais e econômicas adversas, que bloqueiam seu pleno desenvolvimento, mesmo que não apresentem perturbações no nível biológico. São também os aprendizes com manifestações de transtornos invasivos do desenvolvimento e aqueles com dislexias, cujas origens orgânicas são aceitas por muitos estudiosos, mas não por todos. Essa ideia tem a ver com a Declaração de Salamanca. Então, professora, quem são os sujeitos da inclusão na declaração? A ideia-força que orientou o texto de Salamanca é a escola para todos e não apenas para as pessoas com deficiência. E o documento não deixa dúvidas de que os sujeitos da inclusão são todos que nunca estiveram em escolas, estão na escola e experimentam discriminações. Não recebem as respostas educativas que atendam às suas necessidades. Enfrentam barreiras para a aprendizagem e para a participação. São vítimas das práticas elitistas e injustas de nossa sociedade. Apresentam condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas ou quadros psicológicos graves. São os superdotados, os que se evadem precocemente e as pessoas em situação de deficiência. Nossa, com tantas formas de ver o assunto, qual será o futuro da educação especial? Várias correntes procuram responder a essa pergunta. Os mais radicais propõem que, em vez de educação especial, devemos falar em atendimento educacional especializado, a ser exclusivamente oferecido nas classes comuns das redes regulares de ensino. Para outra corrente, o atendimento educacional especializado é conceituado como aquilo que é necessariamente diferente do ensino escolar, para atender melhor às especificidades dos alunos com deficiência. E a autora concorda com qual dessas correntes? Ela concorda com uma terceira corrente, a dos autores que sugerem que as discussões sobre educação especial devem ocorrer no contexto de uma agenda mais ampla, com foco na educação para todos, o que implica no desenvolvimento de escolas regulares de melhor qualidade.
Ou seja, é preciso uma mudança nos conceitos e nas práticas. E como mudanças não ocorrem de um dia para outro, é preciso analisar as nossas próprias atitudes frente à diferença, pois as transformações devem se processar a partir de nós mesmos. E como a autora vê as classes especiais? Para ela, as classes especiais não estão integradas no cotidiano das escolas e o projeto pedagógico da escola não está articulado com os trabalhos desenvolvidos nas classes especiais. Outra coisa, os professores das salas de recursos nem sempre organizam seus planos de trabalho juntamente com os professores das classes comuns. E a passagem de alunos das classes especiais para as comuns, como reintegração, não se dá com facilidade, nem para o aluno, nem para o seu novo professor. Então, para a gente entender melhor, qual seria a proposta da autora? Ela diz que as ações da educação especial devem ser ressignificadas como um conjunto de serviços e de recursos de apoio orientados para a educação regular, em benefício de todos os aprendizes, e admite que isso não é simples, porque de forma geral as escolas explicam as dificuldades dos alunos como resultantes de suas limitações pessoais e do contexto social em que vivem. E aí, a preocupação principal torna-se a procura do que falta nos alunos para compensá-los, gerando segregação não só dos alunos, que acabam sendo encaminhados para ambientes restritivos, mas também a sua exclusão do nosso imaginário. E como essa visão pode ser superada? Quando planejamos e desenvolvemos práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas. E para isso é preciso problematizar, desde a arrumação da sala de aula até o desenvolvimento da aprendizagem cooperativa, com ênfase para a cultura do pensar. Nesse contexto, ela entende que a avaliação calcada no diagnóstico clínico nem sempre oferece pistas do que é preciso fazer no âmbito pedagógico, onde é mais importante avaliar os fatores que bloqueiam ou facilitam a aprendizagem para operacionalizar as providências a serem adotadas pelos professores. Tanto a avaliação como as estratégias precisam considerar os valores democráticos, centrando-se na aprendizagem em vez do ensino. Em outras palavras, em vez de valorizar aquilo que medimos, temos que aprender a avaliar aquilo que valorizamos. Afinal, para a autora, é possível ter uma educação inclusiva de qualidade para todos? Sim. É possível melhorar as escolas que temos. Ela acredita que é possível reverter os quadros do fracasso escolar, remover barreiras para a aprendizagem e para a participação de todos os alunos, inclusive dos que estão em situação de deficiência, desde que haja vontade política, gerenciamento e lideranças competentes e convencidas, né? Além de professores qualificados em sua formação inicial e continuada. Bom, professora, por hoje é só. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada você, Vivian. Gostaram? No próximo vídeo, a professora Maria Cláudia vai falar sobre Paulo Freire. E o programa de hoje fica por aqui.